Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos para a nossa aula de hoje e vamos ver o que vamos estudar. O nosso objeto de conhecimento é frase, oração e período. Detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossintáticos do período simples da língua portuguesa. Então, hoje nós vamos estudar frase, oração e período. Vamos para a nossa aula? Muito bem. Embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimos, elas apresentam conceitos bem distintos. Frase é uma coisa, oração é uma coisa e período é outra coisa. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo e que pode conter ou não verbo ou locução verbal. O que é uma locução verbal? Dois verbos ou mais para transmitir apenas uma informação, certo? Então, aí ela vai ter dois ou mais verbos que vai se equivaler a apenas uma. Então, dois verbos ou três que traz apenas uma informação. Exemplo, que festa animada. Então, aí nós temos uma frase nominal, certo? Uma frase nominal, é uma frase que não tem verbo. Que festa animada. Oração, o que vem a ser? Oração é o enunciado que contém verbo ou locução verbal e que se estrutura através de sujeito e predicado ou apenas predicado. Então, pode trazer sujeito e predicado e pode trazer apenas predicado, mas a oração obrigatoriamente deverá ter verbo ou locução verbal. Vamos ver um exemplo? A festa está animada. Agora eu tenho uma oração ou uma frase verbal. Por quê? Eu tenho verbo. O que está regendo essa oração é um verbo. Está, verbo estar. É um verbo de ligação, certo? Agora o que vem a ser um período? Período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Exemplo, a festa está animada, mas poderia estar mais. Então, primeira oração, a festa está animada. Segunda oração, poderia estar mais. Mais o quê? Mais animada. Então, eu tenho duas orações formando apenas um período. Isso é um período. Tenho duas orações, pode ter três orações, não importa, desde que todas elas estejam costuradinhas em seu sentido, ok? Vamos ver os tipos de frase. Frases declamativas. As frases declarativas, o emissor da mensagem constata algo, fato de maneira afirmativa ou negativa. Então, é uma frase declarativa. Vamos ver o exemplo. O curso termina este ano. É uma frase verbal afirmativa. E é uma frase verbal porque tem verbo. Termina. Vamos lá. O curso termina esse ano é a primeira. A segunda, o curso não termina esse ano. Então, a primeira, o curso termina esse ano, é uma frase declarativa afirmativa. E a segunda é uma frase declarativa negativa. Tipos de frase ainda. Vamos ver as frases interrogativas. O emissor da mensagem interroga sobre algo direta ou indiretamente. Nesse tipo de frase, nesse tipo de oração, nós precisamos estar sempre preocupados com a questão da entonação de voz. Uma coisa é você dizer algo afirmativo, outra coisa é você ler uma frase, uma oração ou uma frase verbal, que é a mesma coisa. Então, frase verbal ou oração tem o mesmo sentido, não esqueçam, tá? Então, quando eu vou ler uma frase ou uma oração verbal que seja interrogativa, eu preciso ver que a minha entonação de voz é diferente. Vamos ver exemplo. Você quer comer? É uma pergunta.
Então, se eu leio essa oração, você quer comer? Então, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Embora não haja comunicação, porque eu estou querendo saber se você quer comer. Então, a minha entonação de voz, quando nós verbalizamos, quando nós estamos usando a linguagem verbal, nós conseguimos entonar a voz corretamente. Mas quando vamos ler uma oração que ela seja interrogativa, geralmente erramos a entonação de voz. Precisamos sempre tomar cuidado com a pontuação. Um ponto final é diferente de uma vírgula, um ponto de exclamação é diferente de um ponto de interrogação, e isto é para marcar a entonação de voz que nós vamos usar. Então, para interpretar um texto e interpretar algo que estamos lendo da maneira correta, precisamos fazer a entonação de voz adequada. Então, você quer comer? Agora eu estou usando a entonação correta para fazer uma pergunta direta. Agora, olhe uma oração com uma pergunta indireta. Gostaria de saber se você quer comer. É diferente, ele está perguntando, mas é uma pergunta indireta. Observem que não tem o ponto de interrogação. Então, a minha entonação de voz é diferente. Você quer comer? Eu gostaria de saber se você quer comer. Percebam a diferença. Então, quando vamos ler um texto, temos que ter o cuidado para ler e usar a entonação de voz correto, de acordo com a pontuação, ok? Mas, então, exemplos de frases. As frases exclamativas. Esta é uma classe de palavras que vai trazer a emoção do autor. Uma frase exclamativa, ele vai trazer a emoção que ele está sentindo. O emissor da mensagem manifesta uma emoção, uma surpresa. Vamos ver um exemplo. Que lindo! Poxa vida! Olha a entonação de voz, pessoal. Que lindo! Quando eu falo de algo que eu achei lindo, eu uso a entonação certa, mas quando eu vou ler um texto, eu não leio corretamente, a entonação de voz sai errado. Se eu tenho um ponto de exclamação, eu preciso colocar a emoção na minha leitura. Que lindo! Poxa vida! Percebam? Então não é um ponto final. Que lindo! Poxa vida! É um ponto de exclamação, eu tenho que carregar de emoção. Que lindo! Poxa vida! Percebem? Continuando, temos as frases imperativas, aquelas frases que são usadas para emitir ordem, conselho, pedido, seja de maneira afirmativa ou negativa. Nós vemos muito o verbo imperativo, né? As frases imperativas e o verbo no imperativo nas propagandas, né? Vamos ver exemplo. Aqui, dando uma ordem, né? Faça o almoço, faça, verbo no imperativo. Outro exemplo. Não faça o almoço, não faça o almoço, verbo no imperativo, ok? Então, seguindo, temos as frases optativas. O emissor da mensagem vai expressar o desejo sobre algo. Como? Olha aí, o desejo. Que Deus te acompanhe. Que Deus te acompanhe. Tem um ponto de exclamação. E também há uma certa emoção, né? Que Deus te acompanhe. Outro exemplo. Muitas felicidades nessa nova fase. Ok? Então, vimos os tipos de oração. Temos sempre que lembrar, ponto final, eu dou uma parada e a minha entonação de voz vai diminuir. Quando eu chego num ponto final, eu preciso parar. Quando eu passo por uma vírgula, eu vou parar menos que o tempo do ponto final, mas a minha entonação de voz não vai abaixar, continua a mesma. Fui à festa, mas fui embora cedo. Tem uma vírgula aí no meio. Fui à festa, mas fui embora cedo. Então, eu sei onde tem uma vírgula e onde tem um ponto final. Na vírgula, eu paro um pouco e a entonação de voz é a mesma,
Mas quando eu vou chegando num ponto final, eu preciso diminuir a minha voz, abaixar a minha voz, porque eu estou concluindo um pensamento. Quando eu encontro uma interrogação, a minha entonação de voz tem que ser adequada. Você vai à festa hoje? Você vai à festa hoje? Gostaria de falar um pouco mais? São perguntas, então eu tenho que indagar. E a exclamação: que dia quente foi hoje? Como estava quente? Eu tenho uma exclamação, eu estou expressando minha emoção. Então, preciso trazer essa emoção para a minha leitura, para que o meu interlocutor, aquela pessoa que vai ler o meu texto, vai ouvir o meu texto, entenda o que eu estou querendo dizer. Certo? Agora vamos ver o que é oração. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Obrigatoriamente, uma oração tem que ter um verbo ou uma locução verbal, 2 verbos ou mais, para passar apenas uma informação, certo? Eu posso encontrar 2 verbos numa mesma oração, mas ela vai trazer apenas uma informação. Estava chovendo. Tenho 2 verbos, estava e chovendo, tenho 2 verbos, mas estou passando apenas uma informação, certo? Isso é locução verbal. Então, uma oração ela é organizada em torno de um verbo ou uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Pode estar completo e pode não estar. Vamos ver exemplo. Acabamos, finalmente, olha a exclamação no final aí, ó. Acabamos, finalmente, levaram tudo. Olha essa oração aqui que tem sentido incompleto. É provável. É uma oração porque tem um verbo, mas não tem o sentido completo, e nós vamos estudar isso daqui a pouco. Embora tenha chovido, 2 verbos, passando apenas uma informação. Isso chama-se locução verbal, certo? Embora tenha chovido, durante a viagem, essa reticência quer dizer o quê? O pensamento continua, essa oração não está completa, certo? Vamos ver os tipos de oração. Dependendo da relação sintática estabelecida, as orações são classificadas de 2 maneiras. Elas podem ser, vamos ver, elas podem ser coordenadas, que são as orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas. Uma não depende da outra para ter sentido. Elas possuem sentido completo, separadamente, certo? Olha o exemplo aí. Fomos para o congresso, temos exemplo. Fomos para o congresso, é uma oração. Apresentamos o artigo. Então, olha, essa oração sozinha aqui, ela já vai ter sentido completo, certo? Ela já tem o sentido completo. Então, aqui eu tenho uma oração, sentido completo, fomos para o congresso. A segunda oração também tem sentido completo sozinha, apresentamos o artigo. Porém, o autor quis dizer que foi ao congresso, ele foi para o congresso e ele quer acrescentar mais informações. E apresentamos o artigo. Então, eu tenho aqui 2 orações que separadamente têm sentido completo, mas foram colocadas juntas. As orações coordenadas, elas são independentes, sintaticamente. A primeira não precisa da segunda, nem a segunda não precisa da primeira para ter sentido completo, certo? Então, vamos ver. Continuando, olha aí. Fomos ao congresso, apresentamos o artigo. Continuando, vamos ver. Então, temos a oração 1 aqui e a oração 2, certo? Então, eu tenho aqui uma oração composta. Eu tenho uma oração composta? Não, eu tenho um período composto. Esse período composto é composto por coordenação. Então, se é por coordenação, eu posso separar as 2, que elas vão ter sentido completo separadamente. Seguindo, as orações subordinadas. É diferente agora.
Olha o nome, pessoal. Não esqueçam, subordinada, subordinação. As orações dependentes, onde uma está subordinada à outra e por isso sozinhas não possuem um sentido completo. Viu que eu dei o exemplo? É possível? Quando falamos de oração? Então, é possível é uma oração, porém não tem sentido completo. A segunda oração, Juliana, não faça a prova. Então, uma depende da outra para completar o seu sentido. É possível que Juliana não faça a prova. Seguindo, temos aí, é possível. É a primeira oração, né? Primeira oração, é possível. Oração 1. E Juliana não faça a prova, a oração 2. Mas se eu disser que eu vou escrever só uma parte, eu não vou conseguir atingir meu objetivo, meu propósito comunicativo. Por quê? Porque não tem sentido completo. Então, vem aqui, o complemento é uma outra oração que vai completar o sentido desse verbo, dessa oração primeira aí, ok? Então, o que é período? Período é a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Então, nós vimos aí dois exemplos de oração, né? De subordinação e de coordenação. E vamos ver, então, os tipos de período, né? Temos o período simples. Vamos ver. O período simples. Quando eu tenho um período simples? O período simples é formado por somente uma oração. Uma. Agrupada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal, certo? Quando isso ocorre, é período denominado oração absoluta. Ou eu chamo de período simples ou chamo de oração absoluta. Tanto faz, pode aparecer como período simples ou oração absoluta, certo? Continuando. Exemplos de período simples. Temos exemplos de período simples, né? Estamos felizes com os resultados. Quantos verbos eu tenho nessa oração? Quantas informações eu tenho nesse período aqui? Estamos felizes com os resultados. Temos apenas uma informação, né? Temos uma informação. Então, estamos felizes com os resultados. Olha o segundo exemplo. Faltam apenas alguns dias. Também tenho apenas uma informação, certo? Olha aí. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. Também tenho só uma informação. Talvez eu vá. Então, o período simples é o período em que há apenas uma oração e ela gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Período simples, certo? Então, vamos ver o período composto. No período composto ocorre outra situação. Período composto é formado por mais de uma oração, certo? Tem que ser duas orações ou mais. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Então, o número de verbos ou de locuções verbais dentro de um período é que eu vou poder classificar se é simples ou composto. Se eu tiver um período simples, eu vou encontrar apenas uma informação. Mas se o período é composto, eu vou encontrar duas ou mais informações. Eu vou encontrar duas ou mais orações, seja com verbo simples ou com locuções verbais, tá, pessoal? Não pode esquecer disso. Vamos ver então o exemplo. Faça como eu pedi. Quantos verbos eu tenho nesse período aqui? Quantas informações aqui? Faça, pedir. Então, faça é um verbo.
E está no imperativo, né? Lembra que nós estudamos o verbo no imperativo? Faça como eu pedi. Eu tenho duas informações aqui. Eu tenho um período composto. Não sei se tenho coragem. Não sei. Eu tenho aqui primeira oração. Não sei. Porque eu tenho aqui um verbo. E aqui eu tenho o segundo verbo. Tenho coragem. Tenho a segunda oração. Certo? Então, quantas informações eu tenho aqui? Duas. Não sei e tenho coragem. Não sei se tenho coragem. Então, eu tenho aqui um período composto. Duas orações ou duas informações. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou a gritar, é a primeira oração. Correto? Segunda oração. Ele ia passando. Aqui eu tenho dois verbos, pessoal. Olha aqui. Ia é verbo e passando também é verbo. Isso chama-se o quê, pessoal? Locução verbal. Lembra? Locução verbal. Eu tenho dois verbos ou mais que vai trazer apenas uma informação. Vai ter o valor de apenas um. Então, mesmo que eu tenha dois verbos aqui, eu não posso dizer que eu tenho três orações nesse período, porque uma locução verbal é a união de dois verbos ou mais para passar apenas uma informação. Então, quantas informações eu tenho aqui nesse período? Começou a gritar, é uma informação. Ele ia passando, é outra informação, certo? Então, precisamos prestar atenção. Ia passando. Ele ia passando. É uma informação. Tenho aqui uma locução verbal, mas é uma informação apenas, né? Apenas uma informação. E aqui, uma informação. Então, alguém começou a gritar enquanto ele ia passando. Eu tenho duas informações no total. Tenho um período composto de duas orações, certo? Vamos então em frente, vamos ver então um pouco mais a respeito. A diferença entre frase, a frase pode ser verbal e pode ser nominal. Verbal, ela também é conhecida como oração. E a nominal, ela não tem verbo. Frase nominal nunca tem verbo. Já está dizendo, nominal, nome. Frase verbal ou oração é a mesma coisa, porque obrigatoriamente eu terei que ter verbo. E período, oração e período. Vamos ver então. Frase, enunciado que transmite uma mensagem com sentido completo e que pode conter ou não verbo ou locução verbal. Dois ou mais verbos que equivalem a um, aquilo que eu expliquei sobre a locução verbal. Ou mais verbos que equivalem a um só, certo? Pode ser verbal e não verbal, certo? A frase verbal é conhecida também como oração. Frases que contêm verbo ou locução verbal e que se estrutura através do sujeito e do predicado, ou apenas do predicado. Período. Frase formada por uma ou mais orações. Continuando. Olha o exemplo. Que festa animada que nós vimos no início da aula. Nesse exemplo, o enunciado transmite uma mensagem completa e não contém verbo, portanto, é uma frase. Eu diria uma frase nominal, certo? Olha o exemplo da oração ou da frase verbal. A festa está animada. Agora sim, é uma oração ou uma frase verbal porque tem verbo. Nesse exemplo, a frase contém verbo e se estrutura através de sujeito, que é a festa, e do predicado, está animada. Portanto, é uma
oração. A festa está animada, mas poderia estar mais. É um período composto. Por quê? A festa está animada é uma oração. Poderia estar mais é a segunda oração. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho um período composto, tenho duas orações, tenho duas informações dentro de um mesmo período. Nesse exemplo, a frase é formada por duas orações. A festa está animada é uma oração. E também a festa está animada é uma oração, mas poderia estar mais. É uma outra oração, portanto, é um período, certo? Então, vamos ver. Temos, então, período simples, período composto, que nós acabamos de ver. Então, recapitulando com vocês. Frase verbal ou nominal, certo? A frase nominal é a frase que não tem verbo. Frase nominal, nome, só tem nome, não tem verbo. Frase verbal ou oração, ou obrigatoriamente terá verbo. Um verbo simples ou uma locução verbal. Eu posso encontrar 2 verbos, 3 verbos para dar apenas uma informação, não tem problema, desde que eu saiba analisar isso. Quantas informações eu estou tendo a partir daquele verbo ou daquela locução verbal. Dependendo do número de informações que eu tenho, eu sei se o período é simples ou o período é composto. O período é simples quando eu tenho apenas uma informação, mesmo que haja locução verbal, mas apenas uma informação dentro daquele período. Como é o período? O período começa com a oração e termina no ponto final. Então, eu tenho aí um período. Ali dentro eu tenho quantas informações? Uma, período simples. Tenho 2 informações, 3 informações, aí período composto. Então, é isso que a gente tem que estar sempre observando. E com relação ao verbo, à locução verbal, temos às vezes o caso como nós vimos, ela ia passando. A chuva ia levando as folhas, ia levando. Então, eu tenho 2 verbos. Ia é verbo e levando também é verbo. Porém, eu estou passando quantas informações aí? A chuva ia levando as folhas. A chuva ia levando, apenas uma informação. Ia levando são 2 verbos, locução verbal, mas que vai trazer apenas uma informação. Por isso, o período é simples. E quando acontecer de ter uma locução verbal, como nós vimos no exemplo, que nós grifamos agora há pouco, por exemplo, ia passando, ele gritava enquanto ele ia passando, então nós temos ali, ele gritava é a primeira oração. Enquanto ele ia passando, segunda oração, segunda informação. Mesmo que eu tenha uma locução verbal, naquele período, naquele espaço, naquela oração, eu tenho apenas uma informação. O período é composto, porque eu tenho mais de uma informação. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da aula. Até a próxima!